O MBL começou, bom, pra quem, vamos fazer uma digressão um pouco mais antiga, né? Como é que os movimentos de rua começaram? Começaram lá em 2013, né? Com as chamadas jornadas de junho. Aí, pô, dá pra fazer uma análise, dá pra fazer alguns programas a respeito disso, né? Mas quem não se lembra dessa época, né? Teve aquelas manifestações. E nessas manifestações, que originalmente era uma manifestação, eram manifestações da esquerda, né? Essas manifestações foram não de cooptadas, né? Porque não tem como cooptar sem algo central, né? Sem um comando central, mas simplesmente a população, que não era a direita, né? Nesse momento, né? Era simplesmente a população decidiu, vamos pra rua também e vamos pedir o que a gente acha. Só que o que eles acham era totalmente oposto daquilo que a esquerda estava querendo que eles achassem, né? Então começaram a pedir privatização, começaram a questionar o governo Dilma, começaram a fazer um monte de coisa que não era a ideia. A Dilma tinha proposto ali já estava na gaveta já uma constituinte exclusiva, que era golpe de Estado. Não tem outra leitura que se possa fazer daquele negócio, né? Era uma proposta de golpe de Estado, de fato. Viu que opa, não foi pro lado que eu queria. Já tirou essa história da Constituinte pra trás. E, enfim, o resto, né? Muita gente conhece. Virou algo já tradicional da direita, ou na anti-esquerda, como você quiser, né? Naquela época ainda a massa tava meio amorfa ainda, né? Mas virou algo tradicional ir pra rua protestar, né? No final de 2014, houve a reeleição da Dilma, uma reeleição estranha, mas que era uma eleição que estava ali Dilma e Aécio, né? Então era mais do mesmo, né? 2014. Ainda o Teatro das Tesouras acontecendo, né? E, enfim, em algum momento surge, agora não vou saber exatamente precisar em que momento, mas no final de 2014 surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. Nessa época, o Kim Kataguiri ele era um personagem da internet, né? Ele tinha o canal dele, ele fazia alguns hangouts, ele até colava algumas vezes, né? Já estava colando lá com a figura do Olavo, mas era um cara que sempre falou de economia, não falava de outras coisas, não falava de conservadorismo. Tanto que teve momentos em que ele apareceu no Pânico lá do Emílio Surita, e ele destaca, falou, não sou conservador, eu sou liberal, né? Ele deixou bem claro. Então, a linha dele era o liberalismo. Nessa época, quem criou o MBL, o Movimento Brasil Livre, foi um cara chamado Paulo Batista. Paulo Batista é um cara muito liberal, né, na economia, um cara manja muito da economia, porém, é um cara que é um cara conservador. É um cara do nosso time, né? Eu gosto Filho muito de do Paulo Batista. pastor, evangélico, cristão. Exatamente, um cara cristão, um cara conservador, acho que ele não é pastor, mas ele fala na igreja dele, então, enfim, Não, o pai dele era pastor. O pai o dele pai era dele é pastor. pastor, acho que o pai dele é pastor, exatamente, né? E aí o MBL surgiu nesse ambiente, né, com o Paulo Batista. E tava muito bem, né? Obviamente o Paulo Batista, né, começou a angariar outras pessoas dentro do MBL, o MBL começou a crescer, né? Teve ele cresceu bastante no Nordeste também, eu lembro dessa época, né? O MBL do Nordeste cresceu. Em algum momento, e aí eu não me lembro, eu vou dizer pra você que eu não me lembro exatamente da explicação, mas o Paulo Batista foi retirado pelo Renan Santos, e o Renan Santos e o Kim Kataguiri tomaram o MBL. Eu Tomando o posso, eu MBL, posso, eu posso só relembrar como que foi isso aí? diga. Eles faziam um trabalho na periferia para ensinar jovens como criar pequenos negócios e lutar contra a força do Estado, ensinando sobre teoria de mercado, ensinando jovens o porquê que a economia liberal era tão boa. Só que o Paulo Batista fazia campanha pró-vida. E aí isso foi inadmissível pro Renan Santos e pro Kim Kataguiri. E essa foi uma das maiores tretas deles com a gente, lá em 2015. Porque nós queríamos falar do Foro de São Paulo e da agenda pró-vida nos caminhões, das manifestações. Eu estive, por exemplo, junto com outras pessoas, à frente da primeira manifestação do MBL no Rio de Janeiro, dia 12 de março, 12 ou 15. 12, eu não lembro se foi 12 ou 15 de março de 15, 2015. de março. 15, né? Então, 15 de março de 2015, eu estava no caminhão, foi de lá que eu soltei o grito que depois espalhou pelo Brasil inteiro. A nossa bandeira não será, a nossa bandeira jamais será vermelha, e eu vim de graça. Eu falei, pessoal, tô vindo lá de Morro Agudo, Nova Iguaçu. Eu morava em Comendador Soares, Nova Iguaçu, conhecido como Morro Agudo. E eu falei, ó, eu vim de graça. Quem mais veio de graça? Aí a gente gritou e ficou aqui, o Brasil inteiro gritando, né? Eu vim de graça e a nossa bandeira jamais será vermelha. E aí, nessas manifestações, quem era aluno do Olavo estava proibido de participar depois dessa primeira manifestação, porque a gente falava do Foro de São Paulo e da agenda pró-vida. E isso foi inadmissível, inclusive, essa agenda pró-vida do Paulo, que não é o Paulo Figueiredo, tá, pessoal? Paulo Batista. Ele, sim, fundador do MBL, foi retirado pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, sobretudo, acho que o Kim ainda era bem menininho. O Renan Santos é quem realmente tomou a frente e roubou o movimento do Paulo. Perfeito. E aí, em algum momento, né, o Kim começou a se projetar, né? É a história da marca, né, que o texto falou, né? Porque ele começou a se promover pessoalmente, e exemplo de promoção pessoal é a tal daquela marcha pela liberdade, né? Que você tinha a população engajada nas ruas, já se organizando nas ruas mesmo, né? Mudando o eixo, obrigando os políticos a irem até São Paulo e Rio de Janeiro, né? O que eles fazem? Eles desmobilizam essa estrutura toda, desmobilizam a população que estava se engajando fim de semana após fim de semana para manter uma manifestação permanente, e eles começam a marchar e a pé até Brasília, se promovendo pessoalmente, né? Uma promoção pessoal, para chegar lá e fazer o quê? Entregar um pedido de impeachment pro Eduardo Cunha, que obviamente sentou em cima. Que sentou em cima. Mas, naquele momento, aí você teve revista procurando Kim, colocando a revista internacional, acho que a Times, fez uma reportagem sobre o Kim Kataguiri, né? O jovem que comanda as multidões do Brasil, né? Sabe, um negócio assim, esquizofrênico, né? Esquizofrênico, os caras acharem realmente que o povo tá indo pra rua porque o Kim pediu. Sabe, um negócio assim maluco, realmente maluco, né? Mas é nesse momento que aí o MBL se consolida, né? E começa a se consolidar com uma disputa com o Jair. E eles, em momento algum, dali pra frente, essa mentalidade de nós somos a verdadeira direita e o Jair Bolsonaro tá roubando nosso protagonismo, se instalou no MBL de um modo que até hoje não vai sair nunca, porque é do caráter deles. Até hoje, o Kim quer, porque quer. O Kim Kataguiri, o Renan Santos, eles querem, o sonho deles é que o partido deles, o Missão, etc., né, seja o partido da direita do Brasil. Né? Ou seja, ocupa o lugar que o Jair Bolsonaro ocupou. Óbvio que não vai acontecer. Mas é só pra explicar pra vocês o que explica, né,
essa hostilidade que tem com o Bolsonaro. É por causa disso, ele em algum momento, ele queria ele ser o Jair Bolsonaro, o cara que arrastava multidões. Ele acreditou que era ele, né. E quando a realidade bateu a porta, ele não se conformou.